Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico, de mãos dadas com o cidadão. Olá, telespectadores, sejam muito bem-vindos e para ficarem aqui nos acompanhando, se atualizando, e hoje temos um entrevistado especial, além da bancada completa como sempre, com Gabriel Viana e Norton Lima. Hoje nós temos Ana Paula, que é presidente interina do Conselho Regional de Enfermagem. Nós vamos já conversar com ela sobre as questões que envolvem o piso salarial da enfermagem. Mas já iniciamos o Da Hora de hoje com as palavras do nosso diretor-presidente, José Alberto Bardavil. Olá, pessoal. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda a ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar os desfiles de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. Chegou o momento de dar voz a você, cidadão. E mais uma vez, claro, faço o convite que você aí de casa participe. Nos envie seu vídeo opinando sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque a união se faz com participação. E a gente inicia hoje com a população respondendo quais promessas eles já cansaram de ouvir. Rapaz, muitas promessas e no final não cumpre, né? É várias que a gente só nem responder qual é. Buraqueira, né? As buraqueiras nas pistas. O salário mínimo nunca é aumentado no valor certo. Por exemplo, umas delas que a gente precisa muito é a educação, a segurança, emprego. São vários fatores que a gente tem que ter e na realidade nós não temos. Eles só prometem, mas não cumprem as palavras deles. Ah, muitas. É assim, dizer que vai fazer uma coisa e não faz, né? É só isso. Nunca que faz, os que prometem não faz. Melhorar o salário mínimo, né? Reduzir os impostos, destinar mais verbas para a saúde, para a educação. Essas promessas aí a gente sempre escuta e não é o que acontece. Aqui a população disse se acredita que a segurança pública do estado do Ceará tem jeito. Eu acho que tem, né? É isso. Querendo fazer isso, vai, mano. Tem. Melhorando o salário dos policiais, né? Treinando mais, né? Se for sincero, honesto, objetivo, de ajudar a população, sim, tem condições, sim. Só basta querer e honrar sua palavra como homem, honestamente. Não só na época agora, quando nós estamos na política. Ele tem que ser objetivo de ajudar mesmo, não só na política, não. Ou seja, quando passar a política também, continuar o que está prometendo a fazer e fazer. É isso que é bom para nós, que nós estamos merecendo. Tem, né? Agora o problema é que eles não Sim, acredito que sim. Mas
concurso público, né, e melhorar, dar mais condições para que os policiais que já trabalham na área consigam ter mais segurança e melhor políticas mesmo de combate ao tráfico de drogas, a violência nos bairros, etc. Os populares também opinaram sobre o desemprego. Tem, tudo tem jeito. Também. Construindo mais, né? Construindo escola, construindo creche, construindo hospitais, gerando mais emprego, né? Olha, sobre o desemprego tem também, porque nós temos muitas condições de dar emprego. Eu dou emprego a 3 pessoas, sou microempresário, né? Mas graças a Deus, muitos aí têm condições de ajudar o próximo. Muita gente passando fome nessa cidade. E tem sim, tem. Só basta querer, boa vontade. E tem pessoas boas, empresários, esses políticos, olhar também para a população nesse ponto, dar emprego. Porque não só visar isso daí de político. Porque isso, quando passa isso daí na política, eles esquecem de tudo isso que eles prometem. Porque se eles, na época da política, eles vêm até a gente, pedem o voto, a gente, boa vontade, vai lá, põe eles lá dentro. Então, por que não usa a consciência deles de dar força a gente, de ajudar os pequenos empresários, quem está desempregado, e assim vai adiante. Tem sim, todos esses pacotes de emprego, educação, saúde, sim, tem condições. Só querer, basta querer, boa vontade. E isso é difícil, mas só ter vontade de fazer e tem. Também tem. É uma coisa que eles prometem para as pessoas e não cumprem. É mais difícil, né? Porque precisa de investimento, né? Precisa dar condição para que o jovem, mas não só o jovem, as pessoas um pouco mais maduras possam ter uma melhor oportunidade no mercado de trabalho, porque é mais difícil para quem já passou dos 30, dos 40 anos conseguir uma vaga. Neste momento, as pessoas falaram sobre a saúde pública do Estado, se elas acreditam que é possível resolver. Tem sim, é só querer fazer também, do mesmo jeito. Botando mais hospitais. Sim, sem dúvida. É um dos principais causas que a gente precisa muito mesmo, que nós estamos passando um momento difícil, principalmente essa pandemia. Nós ainda estamos nela ainda, né? Felizmente. Tem condições, tem, assim, é querer, boa vontade, ter atitude, respeito a si mesmo, ao próximo. Mas, infelizmente, vocês sabem que política, jogo de política, tem aquela rouba, aquelas coisas todas, mas é para eles, para a família deles. Os outros que nós botamos eles lá, eles não veem isso daí, infelizmente. Mas sim, tem condições, sobretudo fazer tudo, melhorar. E eu acredito e confio que Deus vai abençoar, que vai ter melhora sim. Eu acredito, eu confio. Também tem, com certeza. Só que não querem se resolverem. Acredito que sim, né? Do mesmo modo. Acho que os investimentos que chegam para a gente, né, para o Estado, deviam ser mais bem aplicados para que tanto os postos de saúde como os hospitais, né, pudessem pegar esses recursos realmente, né, sendo destinados a ele e para que eles pudessem, né, no caso, os governantes pudessem fazer com que isso pudesse acontecer. Agora estamos aqui com Ana Paula Lemos, presidente interina do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Hoje a gente vai conversar sobre como é que estão as tratativas em relação ao piso salarial da enfermagem e também sobre o ato que está sendo organizado para amanhã. Tudo bem, Ana Paula? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pode falar aí das suas considerações Obrigada, iniciais. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa pauta tão importante, que é importante não só para os profissionais da enfermagem, mas para uma saúde pública de qualidade, que esses profissionais estão inseridos dentro dessa saúde pública, cuidando da vida das pessoas e merecem, sim, ser bem remunerados. O piso, só para contextualizar um pouco para vocês, para que as pessoas também que estão nos assistindo, essa luta ela acontece há mais de 20 anos por um salário digno para esses profissionais. E agora, em 2020, essa chama da esperança se reacendeu quando, durante a pandemia, o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de lei que, depois de muita luta, de muitas idas às ruas, né, de gritar pelo piso salarial já, finalmente a gente conseguiu ultrapassar todas as barreiras, primeiro no Senado, na Câmara dos Deputados e com a sanção presidencial.
E quando esses profissionais estavam respirando, achando que iam de fato, né, ser aplicada essa lei, né, que esses profissionais iriam ser bem remunerados, uma remuneração justa, um dia antes do prazo veio essa liminar, né, do STF, suspendendo essa lei por 60 dias. Esse pedido veio da Confederação Nacional de Saúde, que é composta pelas empresas privadas do Brasil, que alegam não ter como pagar e que não haveria fonte de custeio para esse piso salarial ser aplicado. Porém, a lei ela é muito clara, né? Para os setores públicos e contratos públicos, a lei seria aplicada a partir de 2023, que é quando entra o orçamento do ano seguinte. Apenas para as instituições privadas, que são as grandes redes ou qualquer instituição privada, que a lei seria aplicada agora a partir de setembro. Então, só para vocês terem uma ideia, quem questiona não é o setor público, porque o setor público já teria, obviamente, que o Congresso Nacional teria a obrigação de indicar essa fonte de custeio para o orçamento de 2023. Então, não é o caso, não são as instituições públicas que questionam, mas sim a privada. Como o STF questiona que os órgãos devem apresentar, o senador Rodrigo Pacheco, né, já fez reunião com o Colégio de Líderes e tem um pacote de projetos, né, para serem votados pela promessa dele, pelo que foi divulgado no site do Senado, ainda para essa semana ser apresentado para que a gente consiga responder ao STF para que essa suspensão possa ser sanada, né? E que, de fato, essas instituições privadas consigam aplicar para esses profissionais ainda agora em 2022. Mas, paralelo a isso, se nós estamos lutando há 20 anos por essa lei, não é agora que nós vamos desistir. Então, os profissionais estão se mobilizando a nível de Brasil para uma mobilização. Já aconteceu uma e acontecerá outra amanhã. Aqui em Fortaleza também não será diferente, no nosso estado as mobilizações acontecem em várias cidades, mas obviamente que a concentração maior é aqui em Fortaleza. E esses profissionais, organizados pelos sindicatos, pelas entidades sindicais que os representam, estão indo para as ruas, né? Indo para as ruas para que a sua voz seja ouvida, porque muitas vezes nem a sociedade consegue compreender o quão importante é essa luta. Porque muitas vezes o fato deles não compreenderem pensam que é porque querem ganhar mais. Não é porque querem ganhar mais, é porque querem ganhar o que é justo. Muitos profissionais desses, quando houve essa liminar, quando saiu a liminar, eles choravam em desespero, porque o técnico de enfermagem hoje ganha um salário mínimo. E é esse profissional que fica 24 horas beira-leito com uma responsabilidade sem tamanho, que é a vida do outro. Um erro desse profissional, um erro de uma medicação aplicada, uma falha desse profissional pode acarretar na perca da vida de alguém. Então, é uma responsabilidade muito grande e esse profissional precisa ser remunerado, no mínimo, dignamente, o que não acontece hoje. Hoje, o que acontece? Esse profissional que ganha um salário mínimo para trabalhar 15 plantões no mês de 12 horas, ele precisa ter outro emprego para poder garantir uma dignidade para a sua família, né? Então, tendo outro emprego, ele vai ter mais 12 a 15 plantões. Ele praticamente não vai na casa dele, ele praticamente não vê os filhos dele, para poder garantir uma renda de 2 salários mínimos. Por que eu falo que isso é importante, inclusive para a saúde pública do nosso país? Porque esse profissional que trabalha em 2 empregos, ele não tem, é humanamente impossível que ele tenha disposição física e psicológica para prestar uma assistência à altura do que a sociedade merece. E é essa a realidade que nós temos no nosso país hoje. Um profissional mal remunerado que precisa se submeter a 2, 3 vínculos para poder garantir o sustento da sua família e, com certeza, a sociedade lá na ponta vê o reflexo disso. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, refletir e apoiar esses profissionais que são e foram e continuarão sendo
tão essenciais para a saúde pública do nosso país, e nós conseguimos mostrar e ganhar essa notoriedade e visibilidade durante esses mais de 2 anos que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, gente, olha, é muito importante esse espaço e eu agradeço demais a oportunidade, porque esses profissionais anseiam, né, por essa oportunidade de ter voz. Né? E eu agradeço porque estou aqui em nome deles e eu tenho certeza que essa fase é mais uma fase que nós estamos precisando lutar para que a Lei 14.434 possa, de fato, ser aplicada na vida desses profissionais. Norton. Bom, só para ilustrar, são quantos enfermeiros no Ceará, no Brasil, e fala sobre a jornada de trabalho de cada um deles, né? Pronto, hoje... Tempo de formação também. Pronto, com certeza. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 2.100.000 profissionais da enfermagem. O que são os profissionais da enfermagem? É composta por 4 categorias profissionais. Os enfermeiros, que são aqueles que são graduados, que cursam 5 anos de graduação, então eles são profissionais graduados e que são os líderes da equipe de enfermagem. Temos os técnicos de enfermagem, que trabalham sob supervisão do enfermeiro, e temos ainda no mercado de trabalho, embora hoje não haja mais a formação, mas eles são habilitados e ainda nós temos no mercado de trabalho auxiliares de enfermagem. Hoje os cursos só formam técnicos, mas quem é auxiliar e que hoje foi concursado e continua exercendo, continuará até o fim da carreira dentro da legalidade profissional. E também nós temos dentro da profissão de enfermagem, na lei que regulamenta a profissão de parteiros. Mas aqui no Ceará nós não temos nenhum profissional inscrito, mas eu estou falando do que diz a lei que regulamenta a profissão. Então, esses profissionais hoje são mais de 2.100.000 no Brasil. E aqui no Ceará, trazendo aqui para a nossa realidade, nós já temos mais de 74.000 profissionais. Desses 74.000, nós temos uma média de 37.000, que eu estou sem o número exato aqui, porque todo dia aumenta, né, ou diminui. Uma média de 37.000 são enfermeiros, né? Uma média de 50.000 são técnicos e o restante são auxiliares, porque hoje são minorias. Então, esses profissionais atuam dentro da assistência. Hoje, aonde existe saúde, existe a enfermagem. E eu não estou trazendo, né, com o meu comentário agora... Em termos de estudantes também, é bastante, né? Muitos, estudantes de enfermagem. Muitos. Hoje é um dos cursos, hoje não, né? Há alguns anos vem sendo o curso que tem a maior procura, né, pelos estudantes. E agora, com a lei do piso salarial, acho que deve ter acendido ainda mais essa procura, né? Porque as pessoas acreditam que com salário digno é muito mais fácil exercer a profissão, porque, como eu falei anteriormente, é uma profissão de muita responsabilidade. Nós trabalhamos dentro de uma equipe multiprofissional, né? A gente tem a equipe de enfermagem, que é composta por essas profissões, mas nós também trabalhamos com o médico, que faz o trabalho dele, né? Que clinica, que diagnostica, e nós também temos a nossa função de diagnosticar, só que é um diagnóstico de enfermagem. Trabalhamos com fisioterapeutas, com nutrição, dentro cada um, obviamente, da sua função. E todo mundo merece ganhar bem, porque todo mundo lida com vidas. Mas hoje, o profissional que está menos reconhecido no quesito salário são os profissionais da enfermagem. E se você observar, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de passar por um processo de adoecimento, se já teve experiência de passar por um processo de internação, quem é que cuida de você durante todo o tempo que você está lá? É a enfermagem. Quem é que aplica suas medicações de horário e que tem o cuidado de saber se você está bem, se você precisa mudar de decúbito, porque pode ser que se você estiver acamado, a exemplo, você pode ali acarretar um outro dano para a sua saúde. Quem é que está com a preocupação se aquele medicamento que você está tomando, ele realmente está surtindo um efeito ou não, se precisa de uma nova avaliação, é a enfermagem que faz isso. Então, o profissional da enfermagem é quem cuida 24 horas do paciente. Todos são importantes, obviamente, mas claro que eu estou trazendo aqui um pouco e contextualizando a realidade da profissão que eu estou aqui representando e que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, o piso salarial dessa profissão que luta há 20 anos é algo
que traz para todos eles um reconhecimento da sociedade, dos entes que governam, né, de todos que lideram o nosso país, que possa mostrar através disso que a enfermagem, sim, é esse alicerce da saúde pública do nosso país. Bom, estou falando de uma decisão que foi revista no STF, né, pelo ministro Barroso. O STF tem sido muito criticado durante esse período todo pelo chamado ativismo judicial, né, que ele entra, ele invade determinadas searas e tal. Mas será que eles estavam baseados, estavam bem orientados nessa decisão de tentar, vamos dizer assim, meter uma cuia, né, numa luta já de 20 anos, que é uma coisa que já estava já amadurecida, quer dizer, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, foi para a sanção presidencial. Aí, na véspera dela ser, digamos assim, ainda deveria ter um tempo de transição, para adaptação e tal, mas na véspera da lei entrar em vigor, né? Aí o STF faz rever essa posição, e é uma decisão monocrática que é tomada por um ministro só. E numa canetada ele coloca em situação de pavor, de pânico, vamos dizer assim, mais de 2 milhões de pessoas, né? Como é que vocês, aqui vocês atribuem essa reviravolta dentro desse processo, dessa revisão que do STF teve em relação a uma coisa que já é uma discussão que já tinha sido pacificada no âmbito legislativo, né? E eles vão e entram por cima, atropelando tudo que tinha sido montado. Será que eles não observaram isso? Vocês se sentem desrespeitados, se sentem representados, se sentem... Qual é a opinião de vocês sobre o que está sendo discutido nesse âmbito, né? Pronto. Essa ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela Confederação Nacional de Saúde, como eu falei anteriormente, ao STF, ela apontava que a lei era inconstitucional. Então, o Supremo, ao receber essa demanda, ele fez algumas consultas, né, da qual nós podemos ficar acompanhando, porque existe um grupo de trabalho composto por lideranças nacionais que acompanham toda essa tramitação. E então, o ministro, ao receber, ele fez alguns despachos, solicitando a alguns entes, a outras esferas, informações. Então, ele tinha, sim, informações, porque ele mesmo solicitou sobre a constitucionalidade do piso salarial da enfermagem da Lei 14.434. E ele recebeu as respostas desses questionamentos que foi feito, até para embasar o parecer dele, e todas as respostas que foram dadas ao STF foi que o piso... que a lei, sim, era constitucional, até porque nós lutamos por isso, na época era a PEC 11, quando a gente lutou para que houvesse a mudança na Constituição, justamente para evitar que quando a lei fosse sancionada não houvesse o questionamento. Qual seria o impacto econômico dessa decisão? O impacto dessa da aplicação da lei, né? Da aplicação da lei nesse montante, nesse volume, né? Pronto. De 2 milhões e 800 mil... 2 milhões e 800 mil enfermeiros no Brasil, né? Pronto. Tem um relatório, inclusive, que foi apresentado pela Câmara dos Deputados, quando foi para aprovar o projeto, foi feito um estudo, obviamente, não foi nada feito da cabeça, houve grupos que foram formados, instituições que apresentaram o número de todos os lados, tanto do lado dos trabalhadores, como dos empresários, como do SUS, para que houvesse um estudo prévio, para que antes da lei ser aprovada, houvesse a possibilidade de ser aplicada. É tanto que eu não sei se vocês sabem, mas lá no começo, quando o Fabiano Contarato apresentou o projeto lá no Senado, era um valor muito maior. O salário do enfermeiro era 7.000, salvo engano, 7.500 e alguma coisa. Quando começou a fazer os estudos de impacto financeiro e começou a ver todo esse estudo, viu-se que não haveria possibilidade de aplicar a lei nesse montante, que deveria haver uma negociação para que a lei fosse viável, porque não adiantava não ser viável, porque não ia ter como pagar e talvez nem sancionada seria. Então, dentro desse grupo de trabalho nacional, que é composta por entidades que representam os profissionais e, de outro lado, entidades que representam a filantropia, que representam os empresários e o SUS, foram apresentados dos dois lados números, né?
que puderam ser analisados pela Câmara dos Deputados e depois disso ser feito o estudo do impacto financeiro. Então, por exemplo, para que haja a aplicação da lei, só 2,7% do PIB da saúde seriam suficientes para aplicar. 4% do orçamento do SUS é suficiente. Então, as pessoas pensam e fazem terrorismo como se isso fosse algo inviável, impossível, como se fosse haver demissões em massa, porque é isso que estão pregando na cabeça da sociedade. E no PIB da saúde, hoje representa quanto isso? 2,7%. Seria o impacto da lei aprovada, mas eu digo hoje. Não é o impacto da lei aprovada, é o que representa hoje no PIB da saúde. Aí ele saltaria para quantos? Não, ele iria para quanto? Eu não tenho esse número aqui agora. Tá, me diz uma coisa, quem são os cabeças da confederação que estão... Quem está? Qual é a Deixa eu só invisível, concluir aqui os demais números. 2% da massa salarial dos contratados e 4,8% do faturamento dos planos de saúde comparado ao lucro de 2020. 4,8% apenas do lucro desse faturamento dos planos de saúde comparado ao ano 2020. Então, essas pessoas que compõem a Confederação Nacional de Saúde é que estão questionando ao STF a aplicação do piso. Compreendem? Pode me refazer a pergunta? Não, eu queria saber assim, hoje tem esse impacto de 2 pontos, né? 2,3, você falou? 2,7. 2,7 no PIB da saúde, que é o dinheiro que vai ser movimentado para lá. Aí desse dado também aqui, de 4,8% do faturamento dos planos de saúde. Né? Isso. O que está se querendo é que esse bolo, esse montante de recursos que a saúde mobiliza, né? tanto público quanto privado, ele seja repassado seja usado ou seja um parâmetro para a precificação do que a categoria está pedindo para levar. Isso. Então, a pergunta, o negócio que eu perguntei foi sobre o impacto disso no PIB da saúde. Ele vai dobrar, ele vai triplicar os gastos em pessoal no PIB da saúde? Não, as informações que nós temos até então, que são repassadas pelo Senado atualmente, é que não vai. Provavelmente tem um acréscimo, mas nada que não consiga ser pago. Não é nada inviável. Não é nada inviável. É tanto inviável. que vocês estão acompanhando, acredito que as pessoas estão acompanhando, o posicionamento do Senado. Né? O senador, o presidente, que é o Pacheco, tem uma matéria. Então, assim, todos eles estão se mobilizando, né? Estão buscando, porque eles, porque assim, entendam que a lei para o setor público, ela só deveria ser aplicada em 2023. Então, é o prazo que as casas legislativas teriam para destinar esse recurso para os setores públicos. Os privados, não, é do lucro deles mesmo. Quem são os principais, digamos assim, as principais forças que estão contra a implantação desse piso da categoria? A confederação, mas quem são os cabeças da confederação? Olha, eu assim não tenho como lhe dizer, e nem prefiro até não dizer, porque gera uma polêmica muito grande, eu enquanto presidente do conselho, e acompanho também a luta sindicais, a gente não aponta, mas eu posso dizer que hoje os grandes inimigos da enfermagem são aqueles que mais lucram. São os grandes empresários, são os donos de grandes planos de saúde, são aqueles que não querem perder 1% do seu lucro. Então, a gente vê hoje uma mão de obra escravizada dentro dos serviços de saúde, né, que hoje é os que menos pagam, paga o salário menos digno, e é aquele que está questionando mais porque não quer pagar por conta do lucro. Então, isso é desumano, sabe? Isso é injusto. Então, a confederação, ela não é formada pelos pequenos, ela é formada principalmente pelos grandes. E são esses que estão colocando aí o maior empecilho, mas nós vamos vencer. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, até porque nós temos uma lei aprovada, sancionada. Então, a lei ela está em vigor e não é a Confederação Nacional que vai conseguir destruir esse sonho de mais de 2 milhões de profissionais no Brasil. Isso é importante. Profissionais, isso é importante que as pessoas atentem, porque nós estamos falando de massa salarial, e sem massa salarial você não tem desenvolvimento econômico, né? Se você distribui isso, se você tem o mínimo, né, vamos dizer assim, minimamente, você equaciona essa distribuição de recursos e você eleva a massa salarial da sociedade,
nós teremos nós teremos capacidade de desenvolvimento. Sem massa salarial você não tem desenvolvimento. A gente sabe disso, né? Então, essa visão de que os salários têm que ser aviltados, essa falta de ideia de que você tem uma possibilidade concreta de colocar a construção de um mercado interno, todas essas coisas que a gente vê, isso não é ideia do Brasil, tá? Não é pensamento brasileiro, porque você veja bem, quem é o político que vai ficar contra um público desse, assim, 2 milhões e 800 mil eleitores, vamos dizer, e eleitores com possibilidade de influenciar em voto, que praticamente poucos setores têm, né? A gente sabe que é necessário, super necessário, a valorização da enfermagem em relação a várias questões. Essa discussão não é de hoje, tá? Tivemos toda uma possibilidade também do enfermeiro entrar nessa questão de até consultar, porque ele é que, no final das contas, ele é que faz a chamada anamnese, né? Ele é que recebe o paciente, ele é que diz ele é que orienta, ele que recebe o paciente nos primeiros... É a primeira triagem, saber o que é que ele está sentindo, porque às vezes o cara entra na emergência, com uma certa confusão, né? E o enfermeiro tem essa habilidade. Os enfermeiros também são muito usados nas pesquisas de opinião pública, né? Sobretudo os estudantes de enfermagem, eles são muito usados, porque tem esse talento de conversar com o povo, né? E o que eu acho mais estranho é porque ainda se continua, e eu queria ver a tua opinião, assim, por que se continua tão atrasado essa questão dessa relação capital-trabalho no Brasil? Não haveria uma possibilidade de criar uma produtividade, ou basear numa produtividade, numa pauta de produtividade, já que nós estamos falando de vamos dizer, o sistema ser mais produtivo, né? No final é o que eles querem, mas por que é que se tenta sempre atrasar o Brasil nessa relação capital-trabalho? Olha, assim, é uma pauta muito até difícil, porque no caso da enfermagem, a gente luta por esse piso salarial e por essa lei aprovada porque a gente nunca conseguiu isso. A gente nunca conseguiu fazer de outra forma. Por mais que a gente tente, por exemplo, nas empresas particulares existe uma negociação que é feita anualmente para fazer um parâmetro, né, para aqueles profissionais que trabalham por CLT, que os sindicatos fazem para ter um parâmetro de ganho mensal por esses profissionais. Então, todo ano há uma negociação para que haja um reajuste salarial para esses profissionais e todo ano é uma luta para se conseguir 1%, 2% de reajuste salarial para esses profissionais nessa negociação dentre sindicatos dos trabalhadores e sindicatos patronais. E a gente não consegue avançar para que esses profissionais consigam melhorar seu salário e, consequentemente, sua dignidade. Então, não haveria outro caminho, pelo menos para a profissão de enfermagem, se não fosse uma lei, para que houvesse, assim, a obrigação de cumprir. Por isso que todos os esforços sempre foram concentrados em aprovar uma lei nacional. Alguma coisa, Gabriel, aí para... Não, eu ia perguntar, porque tem gente que alega, gente grande, né? Que alega que teria que haver muitos cortes, aí falam também mudanças de função, que iriam pagar profissionais, enfermeiros iriam pagar com um piso, no caso, de técnicos de enfermagem. Falam bastante sobre isso, sobre essa questão polêmica. Eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre essa medida, que eu acho que é injusta também. Com certeza. Importante, Gabriel, a sua pergunta, inclusive, para esclarecer para a sociedade. Aconteceu muito essa questão e provavelmente ainda vem a acontecer com técnicos e auxiliares de enfermagem, que eu falei que fazem parte da profissão, né? Só que cada um tem uma função definida. O técnico de enfermagem ele pode atender pacientes de média e alta complexidade, um paciente mais grave não pode ser acompanhado por um auxiliar. E o auxiliar só pode atender pacientes de baixa complexidade, ou então serviços de baixa complexidade, um atendimento que não envolva uma gravidade, né? Então, o que estavam querendo fazer? Fazer a mudança de contratação. Ao invés de eu contratar o técnico, eu vou contratar o auxiliar, porque o salário do auxiliar é mais baixo, R$2.000 e poucos, vai melhorar aqui e vou continuar lucrando, né? Mas isso não é possível, até porque existe o Conselho Regional de Enfermagem, que fiscaliza o exercício da profissão,
E na hora que o conselho chega numa instituição que tem um auxiliar de enfermagem trabalhando numa emergência, por exemplo, numa UTI, ele é altamente notificado a sair. Ele não pode. Por quê? Porque quem está correndo risco é a sociedade, porque aquele profissional ele não tem o conhecimento técnico suficiente para cuidar da sua vida dentro de uma UTI, por exemplo, que exige um cuidado de maior complexidade. Então, estava havendo essas tentativas, tanto que teve gente aí lançando processos seletivos para contratar auxiliar de enfermagem. E outra questão é que não há mais no mercado de trabalho essa quantidade de profissionais. Lembra que eu falei lá no começo que a grande maioria hoje é técnica, que os cursos não formam mais auxiliares. Isso é uma questão dos conselhos de educação, não existe mais essa formação só de técnicos. Então, por mais que as empresas abram seleções para contratar auxiliar, tentando fazer esse manejo para driblar o pagamento do piso salarial, isso não vai ser possível porque, primeiro, que não existem profissionais no mercado mais suficientes. Segundo, que mesmo que haja, existe uma fiscalização para isso, existe uma legislação para isso e ele pode sim contratar, não é ilegal. Se ele tiver a carteira profissional que habilite ele, não é ilegal ele ser contratado, mas ele não pode ser colocado para trabalhar com pacientes de média e alta complexidade. Então, aconteceu muito isso e a gente orienta a sociedade que não pode, nem os contratantes e nem os próprios profissionais. Bom, estamos aqui, vamos agradecer a enfermeira Ana Paula Lemos, né, que mostra aí muita capacidade de representar, de verbalizar os anseios da categoria dela, que também são, de certa maneira, as categorias espelham o que são a sociedade, né, sem elas você não forma a sociedade. A gente quer dizer para todos, né, que a Rede União está aberta às demandas de reivindicações, e não só das categorias, mas também de todas as comunidades, né, e que, sobretudo, nós queremos fazer parte da solução dos problemas, né, para que se respeitem o debate e os debates de cada categoria, os debates que tem em cada ponto da sociedade, né? E que eles sejam assim, digamos assim, concretizados, né? Queremos que tenha uma solução ampla, realmente essa é aviltante o que se paga, né? É uma coisa completamente fora da realidade, vamos dizer assim, né? De padrões assim minimamente aceitáveis, né? Não faz sentido esses ganhos absurdos, que a gente sabe que são ganhos absurdos, né? E também não faz sentido o STF, ou um ministro do STF, entrar e atropelar todo um debate que já é um debate amadurecido, já passou há 20 anos que está se falando um processo nisso, que né? foi todo concluído. Né? E vamos dizer, e a pedida inicial, que era de R$7 mil, ela é rebaixada para R$4.700. Não é uma coisa... Você vê que houve a categoria cedeu em partes, né? E na hora que vai entrar, acontece essa canetada com essas forças invisíveis, né, que atrapalham o Brasil desde a época de Jânio Quadros, vamos dizer assim, né? É isso, Ana Paula. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos recebê-la aqui em breve. Onde é que vai ser o ato? Amanhã? Amanhã ele vai sair, a concentração vai ser em frente ao Hospital Unimed. E vai passar pelo Hospital Apivida e vai finalizar em frente ao Hospital Uniclinic. Todo o trajeto de organização é pelos sindicatos e a gente vai sim acompanhar, porque a luta é de todos nós. Só a última perguntinha, vai ser só aqui em Fortaleza ou no interior também vai ter? Vai acontecer em cidades do interior, cada ato organizado pelas suas entidades sindicais regionalizadas, né? Porque fica muito distante para todo mundo vir, acaba que mais vem caravanas dos municípios para cá. Onde vai ser a maior manifestação no Brasil? Com certeza é no Ceará. No Ceará. A gente sempre é campeão. Muito bem, pois muito obrigada, Ana Paula. Agora eu vou pedir suas considerações finais para o nosso telespectador. Claro, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade. Para nós é muito importante estar aqui para esclarecer, porque a gente acaba tendo espaços cedidos para o outro lado, que no caso para a gente nesse momento é a oposição, que são lá dos empresários, querendo colocar terror para os profissionais e para a sociedade, que vai fechar leito, que vai demitir pessoas, que vai ser um caos para a saúde pública. E eu quero que todos que nos acompanham aqui através desse momento compreendam que não é assim, que existem situações que precisam ser, sim, obviamente, no setor público, precisa haver o recurso e os órgãos competentes estão fazendo isso, mas que é sim possível pagar o piso salarial da enfermagem, porque esse estudo foi feito bem antes.
E foi comprovado que há possibilidade e que esse piso, sim, se depender da nossa luta, da nossa força, que já há mais de 20 anos se arrasta e agora a gente não vai desistir porque nós estamos mais próximos do que nunca, nós vamos sim ter o piso salarial aplicado e caindo na conta de cada trabalhador da enfermagem para melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Muito obrigada. Nós desejamos sucesso, Ana Paula, e mais uma vez agradeço. Agora nós vamos para um rápido intervalo, você fique aí que nós já voltamos. O nosso Da Hora está de volta, você conferiu um papo aqui super informativo no nosso último bloco. E agora você vai conferir a agenda dos principais candidatos ao governo do estado do Ceará. Capitão Wagner do União Brasil tem vários encontros durante o dia com diversas classes. Ele se reúne com o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, com a Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, com o Sindicato dos Fazendários e com motoristas de aplicativos. À noite, ele participa de uma carreata nos bairros Monte Castelo e Álvaro Wayne. Elmano de Freitas, do PT, participa de uma caminhada no Vicente Pinzon, de gravações para o programa eleitoral, de uma live, concede entrevista para a TV e encerra a agenda do dia com 2 carreatas em Aquiraz e Pacatuba. Roberto Cláudio, do PDT, começou o dia com uma caminhada no bairro Cajazeiras. Durante o dia, ele tem gravação de programa eleitoral, ele concede uma entrevista para uma emissora de TV, tem um encontro no seu comitê e encerra a agenda com uma carreata no Janguruçu. Agora, vamos conferir a agenda dos principais candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, às 8h30 da manhã, concedeu uma entrevista online a uma rádio. Às 11 horas, ele participou de uma convenção da Associação Brasileira de Supermercados em Campinas e às 8h45 da noite, ele transmite uma live pela internet. Jair Bolsonaro, do PL, não tem agenda pública de campanha. Lula, do PT, às 10 horas da manhã, teve um encontro com representantes do setor de turismo em São Paulo. Simone Tebet, do MDB, também às 10 da manhã, visitou o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Às 3 da tarde, ela participa do encontro Educação Agora para o Brasil e às 8 da noite, a candidata participa de uma sabatina num programa de TV. E agora é o momento do giro pelas redes sociais dos candidatos. O candidato Elmano de Freitas está se manifestando, né, dizendo que os candidatos opositores a eles estão desesperados com o crescimento nas pesquisas, que a democracia pede bom debate e respeito, né? Próximo. Roberto Cláudio fala como médico, político e cidadão que não poderia deixar de celebrar o SUS neste aniversário. E parabeniza, fala que salva vidas. Qual o próximo? Ciro Gomes fala da lei anti-ganância, que vem para libertar o povo dos mais altos juros do mundo. É a lei que ele quer colocar, né? Só lembrando rapidamente, sim, para dizer que a gente não está apoiando aqui, sendo parcial, que o capitão Wagner não está movimentando o Twitter, essa rede social, então por isso que a gente não trouxe a posição do candidato ao governo do estado, capitão Wagner, do União Brasil. Sim, é importante enfatizar, realmente, que se realmente não está atualizando, não tem o que colocar aqui. O Ciro fala da proposta dele, da lei anti-ganância. Né? Qual o próximo? Temos. Vai lutar até o fim. Simone Tebet, falando de Bolsonaro, que não foi à Inglaterra por solidariedade. É o que os opositores normalmente falam, né? Mas isso é uma questão inerente a ele. Não tem como ninguém determinar o que é e o que não é. Qual o próximo? Nós temos a fala do Bolsonaro na ONU hoje? Não? Vou verificar se temos. Se eles já puxaram. Lula, o desafio do governo é criar oportunidade de empregos. Agora eu lembrei de um vídeo que nós vimos dele falando que não saberia bem como, né? Tá. E, teve o do Jair Bolsonaro, que a gente não viu. Vamos dar uma olhada. Por favor, direção. Petrobras reduz preços de venda do diesel, está aí anunciando a partir de hoje, dia 20. Finalmente, né? O diesel, porque a gasolina e o etanol já tiveram grandes descontos aí nas últimas semanas, mas o diesel já estava parado, estava estacionado
no preço de venda aqui, está mais de R$7 ainda, não está? Muitas coisas já deveriam estar com os preços mais baixos, né? Porque está caindo muita coisa. Agora, o que está se notando é que essa redução de preço, ela não está sendo repassada para o consumidor, né? Tem muita coisa que já poderia estar, já deveria estar nesse patamar antes dessa crise na Ucrânia e com a Rússia, e antes da pandemia, né? Já poderíamos estar com outra realidade. Você acha que os donos de postos têm alguma coisa a ver com isso ou não? Provavelmente, né? Porque o pessoal não quer perder dinheiro, uma coisa de louco, mas não é só eles, supermercados, entende? Eu acho que na indústria não, assim, o industrial ele trabalha com os custos dele muito bem definidos, né? Mas assim, na parte do varejo está acontecendo ainda uma certa especulação. E também não é o caso de se fazer, porque a gente sabe que são experiências que não funcionam, de você fazer congelamento de preços. A gente já sofreu demais aqui, né? Na Argentina tentou fazer agora. Eu acho que tem que ser uma pressão do consumidor para que essa redução de custos, essa redução na construção dessas planilhas de produção, né, eles sejam repassados para eles, enfim, que os preços caiam na hora da compra do produtor, do consumidor, entende? Não está sendo respeitado. O congelamento de preços naquela época, pelo que eu estudei de história aí no colégio, foi tragédia. Foi só para causar desabastecimento. Cria desabastecimento. Uma crise gigante. É importante falar isso, olha, é importante falar isso, porque, por exemplo, lá na Argentina, teve gente assim dizendo assim, não, humilhem, né? Os brasileiros mostrando que a gente tem tudo. Nós não tivemos problema de desabastecimento. É uma coisa que não, aliás, nas campanhas políticas eu não vi ninguém falando dessa questão, que é uma coisa importante, que é uma coisa que deve ser dita, né? Nós não tivemos desabastecimento. O Brasil passamos aos trancos e barrancos, mas nós conseguimos sobreviver. É um país que realmente é uma potência em termos de o Pepe Mujica, lá do Uruguai, né? O velho maconheiro, né? Que tentava defender a história da maconha e tal, que é da esquerda, né? O cara da esquerda, é o Mujica. Ele dizia o seguinte, que vai ser criado um OPEP dos alimentos. Ele defendia isso ainda há muito tempo atrás. Ele defendeu isso em 2002, por aí, sabe? Era uma coisa muito... E nós vamos ver que nós vamos ter essa questão da moeda, essa mudança de conceito de moeda, ele vai cair na questão dos alimentos. E é por isso que o Brasil vai ser uma potência mundial, porque hoje, de cada 10 bocas do mundo, 5 são alimentadas pelo Brasil. Se a gente for fazer uma relação, é uma coisa até ilustrativa para a gente falar, mas nós somos o maior produtor de proteína animal do mundo, o maior produtor de proteína vegetal também do mundo, né? Sucos e tudo que você possa imaginar aí para... Voltaremos com voltaremos com essa discussão no próximo bloco. Agora, Norton, naquele dia você disse, nossas sinceras desculpas. Agora é horário eleitoral. Sim, porque é horário eleitoral. Não tem nada a ver com isso, hein, pessoal? Até já. Estamos de volta com o nosso Da Hora, falando aí sobre que o Meireles declarou apoio a Lula e o mercado vê uma chance maior do governo, como você está vendo, pode passar, por favor, direção? E o mercado vê uma chance maior de um governo pragmático. Olha, duas coisas relevantes aí. Eu tenho uma relação ótima, sempre tive com o Lula, muito boa, muito antes dele ser eleito, inclusive, presidente da República. Pra você ter uma ideia, em 1994, eu fiz um trabalho junto, na época, com os sindicatos bancários, o PT, etc., para criarmos um movimento, na época, de assistência e ajuda e para tirar crianças de rua e da educação, da saúde, etc., etc. Então, eu tenho um trabalho antes, prévio, muito grande, tenho uma amizade grande com ele e me dou muito bem nos 8 anos de governo em que participamos, ele, presidente da República, eu, dirigindo o Banco Central, tivemos uma relação muito produtiva, excelente, nem sempre concordando, é óbvio, mas tudo bem. Agora, eu não tenho conversado com ele recentemente, não temos tido nenhuma conversa no último ano, coisa que vale, um pouco mais. Agora, em relação a essa ideia de que o que eu decidiria caso
fosse convidado para isso ou aquilo, eu vou te dizer o seguinte: a minha resposta a essa pergunta é sempre a mesma há muito tempo. Eu não decido e fico aqui pensando, gastando meu tempo para decidir sobre hipóteses. Quando há um fato, eu tomo uma decisão. Eu já fui convidado para ser ministro da Fazenda, não aceitei. Já fui convidado para ser ministro da Fazenda, aceitei. Agora, e agências do mercado financeiro enxergam pouca diferença na política econômica entre um eventual governo Lula ou um segundo mandato do Bolsonaro. Na avaliação de analistas, Lula e Bolsonaro têm caminho aberto com o chamado Centrão. E no governo, ambos vão priorizar, além de recursos para redutos eleitorais, a consolidação do auxílio financeiro. Lula conseguiu reduzir a pecha de vingativo, mas enfrenta a rejeição em segmentos estratégicos, como, por exemplo, o agronegócio. Norton, o que é que você acha desse posicionamento? Essa entrada do Meirelles aí, ela está sendo vista como dentro do mercado financeiro, né? O pessoal do Ibovespa, né, de São Paulo, eles acham o seguinte, que não vai ter não vamos ter um choque muito pesado, né? Há pessoas, você encontra lá um cenário mais ou menos dividido, mais ou menos como está no eleitor, né? Esses acenos que o Lula tem feito, ele está tentando fazer uma força para tentar decidir a eleição aí no primeiro turno, né? A gente sabe que não é tão fácil, mas também não é uma coisa tão distante, não é tão impossível do que se está imaginando, né? Isso aí é o ponto central, é como é que vai ficar a política econômica, o que é que muda, o que é que não muda, se a gente vai ter esse impulsionamento dessa massa salarial, que é onde está, vamos dizer, as questões mais cruciais para a decisão do voto, né? Se a vida econômica vai melhorar, se a situação financeira econômica vai melhorar, se não vai melhorar, entende? Ou se vai atentar. Tem gente fazendo força pesada, fora do Brasil, de dentro do Brasil para fora, contra os benefícios sociais. Eles acham 40 bilhões de reais. A gente tem um orçamento, o Brasil tem um orçamento de mais de nós temos um orçamento de trilhões, tá? Acima da casa do trilhão. Aí, 40 bilhões de reais, eles acham que é muito, tá? Para você mandar para as pessoas, para os brasileiros conseguirem conviver. E isso, os dois, tá? Recebem pressões internacionais. O Lula, acho que até está mais refratário a esse tipo de pressão do que propriamente o Bolsonaro, né? Há um debate, há uma certa, nesse mundo financeiro, tá? Há uma certa rejeição ao Bolsonaro. É muito violenta, também é uma coisa para se pensar na hora desse voto, dessa decisão final. E esse mercado financeiro está batendo mais palma para o Lula, né? Ao mesmo tempo que tentam inviabilizar, tentar discutir os candidatos da terceira via, eles tentam criar um voto útil e tal, para que eles não tenham essa possibilidade de levar a eleição para o segundo turno, né? Então vamos ficar atentos. A gente está vendo aí que vai ter, nesses últimos momentos, a gente vai ter um festival de fake news, tá? Vai ter o que os argentinos chamam de manejo de mídia, tá? Que são notícias que vão ser colocadas. Por exemplo, acho que ultimamente a gente está percebido aí, cresceu o número de notícias relacionadas à segurança pública, entende? Até não tem, vamos dizer assim, não é fato, mas a gente sabe que tem problemas, né? Tem uma pandemia da bala, a gente sabe que isso é real, mas assim, veja como é que essas informações, elas não vão partir segurar para criar um clima de insegurança. Isso deveria, o nosso Ministério Público Eleitoral, ele deveria estar de olho nisso, porque isso são informações para criar comoção e para que, assim, impulsionar o voto de maneira equivocada em relação do que eles estão pensando. Então, esse debate de economia, ele é uma coisa que está muito forte, mas ela não é tão sentida agora, porque os efeitos, às vezes, de uma decisão, ela dura 6 meses, ela leva 6 meses para acontecer. É como se fosse quase um plantio né? Imagina o seguinte, ó, se você planta oliveiras, tá? De onde se tira as azeitonas. São 7 anos para ter a primeira safra. Entende? Então, é a mesma coisa, na economia tem muito isso. Assim, aquilo que foi plantado, às vezes, só vai aparecer mais na frente. Para todo mundo tomar cuidado aí com esses estelionatos eleitorais que vão acontecer, né? Esse manejo de mídia, esse festival de fake news que está acontecendo, a gente está vendo que está acontecendo. Hein, Gabriel? E aí eles estão agora, por último, aí com essa coisa de tentar dizer, chama o Meirelles de novo, né? Para ver se vai ter, não vai ter. Eles dizem assim, olha,
há uma expectativa, né, de que o Lula vai voltar com a faca nos dentes, né, assim, que era como se fosse vingativo. E outras pessoas dizem, não, ele já conseguiu dar uma suavizada nisso e tal, né? Mas, assim, figuras que estão do lado dele, que a gente sabe que são muito influentes, são importantes, como Zé Disseu, por exemplo, ele quer vingança, ele não quer brincadeira. Entendeu? Tem gente as pessoas vão ter que ver quem está do lado agora, quem é quem, como é que é e tal. Porque esse é o momento final, tá? Vai ser assim, nós vamos ter aí uns 15 dias, mais 15 dias de campanha, provável, né? Dia 2, hoje é o quê? Hoje é 20, né? 20, né? Temos aí mais o quê? 12 dias. 12 dias. Passando esse final 13 de semana dias. no outro. Passando esse final de semana no outro. 13 dias de campanha, né? Para que a gente resolva o caso. Para que você decida a eleição, né? Então, fique ligado aí, preste atenção, observe, pesquise, veja todo tipo de informação, participe desse processo, né? Temos aí no TRE, lançou o Pardal, que é uma coisa importante, baixe o aplicativo Pardal. Vou pedir para a nossa direção colocar agora, que realmente é muito importante. É o aplicativo de denúncias eleitorais. Exatamente. Por onde você pode fazer suas denúncias. É a Lauda 23, pode colocar. O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral recebeu 16.814 denúncias de propaganda eleitoral irregular vindas de todo o Brasil. O recorde foi registrado na última quinta-feira. Foram 1.088 denúncias em um só dia. Os dados foram divulgados nesta segunda. As denúncias deram origem a 4.705 processos em tramitação no sistema do processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral. A apuração compete ao Ministério Público Eleitoral. As denúncias feitas pelo app envolvem compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. Aí, Norton, vimos aí que houve um aumento, né? Um aumento até significativo em relação às denúncias. Eu até cheguei a ver que uma das denúncias, aliás, o maior número é relacionado a cavalete, né? É tipo assim que chama? Que é o efeito cavalete, aquelas bandeiras que estão no chão. Não pode usar, né? E tem muito aqui, viu? Tem muita gente. Muito. Eu não vou dizer o nome dos candidatos que estão mais botando, mas não, mas se você passar ali na Praça Portugal, você vê. Não pode, né? É uma verdadeira Agora, loucura. o bom ver é que eu que fiz eu que li essa matéria, eu que gravei, a nossa colega Nayara que produziu, que algumas, acho que por volta de 5 mil dessas denúncias viraram processos. Então, sim, mostra que o aplicativo é útil, né? Eles vão gerar multas, né? Baixa o aplicativo e acompanha o material. Vocês sempre dizendo, olha, vocês têm aí uma série de coisas que já estão à mão, que vocês podem, aplicativos, canais, com o celular na mão, você pode fazer muita coisa. E é fundamental que você se transforme nesse fiscal das coisas que têm que ser republicanas. Eu sempre falo o seguinte, a gente não nasceu numa caixa de sapatos, né? Que é para as pessoas entenderem que elas têm que estar atentas. E tem vários mecanismos que elas já poderiam estar acionando, defesa do consumidor, essas questões sobretudo essas questões de irregularidades de campanha, né? Compra de votos, a gente vai entrar agora no final, não agora, mas assim, nos últimos dias a gente vai ter muito isso, né? A gente está pensando aqui em colocar, ficar direto no ar, assim, tipo, acompanhar toda a eleição, todo o processo, até a apuração. Gabriel? É isso, gente. Hoje você teve aqui entrevista, teve muita notícia sobre política, teve debate e, claro, que amanhã você continua conferindo esse conteúdo super bacana que a gente produz para você. A gente está te aguardando no mesmo horário de sempre, lembrando que união se faz com participação. Até amanhã. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.